Meus irmãos, a paz do Senhor, estaremos neste momento trazendo uma reflexão na leitura diária. Queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade feliz que o Senhor está nos dando de estar neste momento trazendo uma reflexão na leitura diária. Queremos agradecer ao nosso irmão Edgar Melo por esse projeto tão excelente para a glória de Deus. Nós terminamos mais uma lição, né? E iremos começar mais outra lição, o qual o título é tão excelente para os leitores, né, da palavra de Deus, que diz: a pessoa do Espírito Santo. É um tema tão excelente falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E na leitura diária estaremos comentando um tema tão excelente que diz: a ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. Como os irmãos bem sabem. Na leitura diária, é, o, o, o texto, o qual a palavra de Deus nos ensina, é que Salmo 104, e o verso de número 30, que diz: envia o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. É um texto bastante conhecido dos irmãos, e como nós falamos, é um tema tão excelente, o qual o comentarista ele passa para nós. A ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. Veja o qual esse tema ele é fundamental, para cada um de nós, falando da ação do Espírito Santo. É fundamental na preservação do mundo. Eu posso, fazendo minhas palavras nesta hora, a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele age, observe que algo acontece na vida da pessoa. Eu posso até usar esse termo, o qual podemos até trazer uma palavra nesse sentido. Quando a ação do Espírito Santo ele chega, algo acontece. Observe, se a gente for levar para o outro lado, me permita, quando tem uma ação do Espírito Santo, aquela pessoa que muitas vezes até mesmo ele diz que nunca vai servir a Deus, nunca vai ser crente, às vezes ele diz que prefere morrer, mas, porém, quando tem uma ação do Espírito Santo, o Espírito Santo ele começa a trabalhar na vida do ser humano, o Espírito Santo agora começa a modificar, e esta pessoa que tinha este pensamento, o Espírito Santo agora vai moldando, e essa pessoa, ele agora começa a ter outra visão, essa pessoa começa a ter outro pensamento, porque a ação do Espírito Santo chegou naquele momento. Então, a gente pode até observar, a gente pode até dizer que tem coisa, que precisamos da ação do Espírito Santo. Às vezes, podemos até levar por este lado. Aquela pessoa pode ser brabo como for, mas quando se tem a ação do Espírito Santo, observe que esta pessoa agora começa a ser modelado,
começa a ser agora diferente. E alguém nota essa diferença e começa até a dizer, mas quem era fulano? Fulano, em outra época, era brabo, fazia, acontecia, mas, porém, houve uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E essa pessoa agora, ele começa a agir diferente. Ele começa agora a ser diferente. E alguém nota essa diferença. Veja que aí teve uma ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Então, o título ele fala fortemente: a ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. Veja que o texto ele diz que a ação do Espírito Santo ele é fundamental na vida, do mundo. Então, nós temos esta visão que a ação do Espírito Santo é que faz toda diferença na vida do ser humano. Então, quando a gente tem esta visão, nós ficamos certos de uma coisa. Nós temos esta convicção que o nosso Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Por isso é importante, quando a gente para meditar esse texto tão glorioso. Se não fosse a ação do Espírito Santo, como seria o mundo? Se não fosse a ação do Espírito Santo, como estaria o mundo? Mas glorificamos a Deus, em meio, podemos até usar esse termo, em meio às calamidades, em meio às provações, a gente vê a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. É coisas gloriosas que nós só temos que agradecer a Deus pela ação do Espírito Santo. Então, é fundamental que nós tenhamos esta visão, tenhamos esse pensamento que a ação do Espírito Santo é que faz toda diferença. A gente vê alguns exemplos, o qual nós podemos até dizer em nossas palavras que teve ocasião, que a ação do Espírito Santo ela fez toda a diferença. Então que nós possamos ter este mesmo sentimento, que nós possamos ter este mesmo linguajar. Então temos que ter este cuidado de sempre estar com esse pensamento que a ação do Espírito Santo ele faz toda a diferença em nossa vida. Por isso essa lição ela veio para consolar. Eu posso até usar essas palavras neste momento, a cada um de nós. Nós podemos até dizer isso, que é a ação do Espírito Santo é que faz toda a diferença em nossa vida. Então, desde já, queremos agradecer em nome de Jesus.